Vida plena, vida plena. Estamos de volta com Vida Plena e a gente prossegue falando sobre a responsabilidade com o cuidado do lar, gente. Uma responsabilidade que é de todos, até porque o lar, a família é construída por todos os indivíduos. A gente sabe que existem muitas construções familiares, né? A realidade do nosso país é muito diversa e nós estamos aqui para respeitar todas essas formações. Família é onde existe amor, né? Onde é família? Onde existe família? Onde existe amor entre seus integrantes, existe respeito e existe empatia, né? No sentido de entender que cada indivíduo merece a sua individualidade, merece ter o seu tempo livre, merece, né, ter o tempo de estudar, de descansar, mas infelizmente nem sempre isso acontece, né? A gente vai acompanhando aí as notícias, as informações, muita coisa já tem evoluído, mas para você ter uma ideia, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mulheres ainda gastam 8 horas por semana nos afazeres de casa, mesmo quando trabalham fora, muito diferente do tempo que os homens gastam nesses mesmos lares. Mulheres que também assumem a responsabilidade com cuidado com os filhos, muitas vezes diretamente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, qual o impacto disso na vida dessas mulheres e principalmente por que é importante a gente falar de divisão de tarefas no ambiente familiar. A gente está recebendo para conversar com a gente a psicóloga Célia Lima Cerqueira Ferreira, que vai trazer aí algumas informações importantes. Célia, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigado. Um bom dia para você e para os seus telespectadores. A gente sabe que o mundo tem mudado muito, né? Quando a gente pensa em divisão de tarefas, né, em compartilhar responsabilidades, qual que é a importância disso para um relacionamento? Normalmente, quando o casal divide as responsabilidades do lar, é possível identificar duas grandes vantagens, duas vertentes de vantagens. Uma do ponto de vista prático e outra do ponto de vista emocional. Do ponto de vista prático, quando o homem divide as tarefas, ele está ajudando a mulher a se libertar um pouco dessa carga de trabalho e com isso ela fica menos sobrecarregada e menos estressada. Normalmente, quando os lares estão muito desorganizados em questão de limpeza e de cuidados com a casa, o casal gasta mais tempo, a qualidade do tempo que ele vai gastar para realizar essas tarefas é muito maior. Mas se a casa já está funcionando bem, está bem administrada e está bem organizada, é possível haver uma economia de tempo que vai ser alocado em outras áreas, trazendo mais oportunidade até de lazer para aquele casal. Vai sobrar mais tempo livre, por exemplo. Livre, para fazer outras coisas mais prazerosas que não ficar em casa o fim de semana inteiro, por exemplo. Arrumando a casa. Arrumando. Perfeito. Então, o ideal é que o casal, seja ele formado por todas as mais variadas formas que existem na atualidade, deve buscar uma maior compreensão, mais apoio. Então, do ponto de vista emocional, podemos dizer que há um maior reconhecimento da participação do outro. O homem que divide as tarefas, ele passa a entender melhor a sua responsabilidade, de que também é tarefa dele, ele mora nesta casa. Não está fazendo um favor, por exemplo. Não, de hipótese alguma. A gente suja, a gente limpa, né? Exatamente. Essa é uma relação de equilíbrio até. Exato. E essa divisão traz o equilíbrio. Isso é uma questão, você falou do ponto de vista emocional, pensando nessa perspectiva, né, dessa sociedade que ainda desequilibra essa relação entre homens e mulheres dentro do ambiente familiar. Uma mulher se sente, por vezes, muito sozinha, né? Quando ela não tem essa participação. Parece que o mundo está nas costas dela. Sim. Então, emocionalmente, isso também é muito pesado, né? Muito. Porque quando não há esse apoio, ela se sente, como você está dizendo, muito só. É como se ela tivesse um marido, mas que ele não participa junto com ela. Então, toda a sobrecarga de trabalho fica com ela. Ao passo que quando ele divide e entende esta responsabilidade, aceita de bom grado,
o relacionamento melhora, a relação se torna mais prazerosa, mais feliz. Isso é fundamental. Sobra mais tempo para ir ao teatro, ir a um cinema, passear no parque. Isso é importante, inclusive, para manter essa relação Pra saudável. manter, Né? E aqui sim. a gente não está falando só de manter ou não a relação, mas dela ser saudável para ambos. Sim, né? porque o ser humano, ele possui corpo, mente e uma parte espiritual. Sim, sem dúvida. Né? E é justamente o lado corporal executa as tarefas, o lado mental utiliza raciocínio para equilibrar esta divisão. O lado espiritual se sente grato emocionalmente, É verdade. se sente recompensado e mais feliz. Perfeito. Né? Acho importante a gente falar, a gente mencionou essa questão de, né, se não, o marido, né, o homem, no caso, nesse contexto que nós estamos abordando, ele não ajuda, ele tem que participar. Acho que é importante a gente entender essa diferença, né, entre dividir tarefas e ter esse conceito do ajudar nas tarefas de casa. São coisas distintas. Muito, né? e muito interessante é fazer esta separação. Né? Ajudar é favor. E dividir é dever. Quando o casal, ou o homem ajuda, ele se sente fazendo um favor. Sim, parece que aquilo não é obrigação dele, ele só está fazendo porque quer ajudar. Isso, só está fazendo um favor ao outro, ao companheiro. E aí quem faz favor quer agradecimento, quer recompensa, quer elogio, quer reconhecimento. E se não vem, porque a mulher não lembra de agradecer, porque ela o básico. Lava, cozinha, passa, leva filho para a escola, pega, põe para dormir. Ela faz tudo isso e no fim do dia ele não diz, poxa, como você é maravilhosa. Muito obrigada. Ele não diz isso. Ele acha que são tarefas normais que ela deve executar. Então, ela não é que ela não queira agradecer, ela nem lembra que é necessário. Só que quando o agradecimento não vem, esse tipo de homem que acha que está ajudando, ele se sente desanimado. E aí ele não quer repetir esse favor todo dia. Aí cansa, né? Cansa de ajudar. Já na divisão não é isso que Na acontece. divisão, não. Na divisão, ele tem consciência de que é seu dever colaborar nessas atividades. E, Célia, acho importante a gente mencionar, porque a gente fala muito isso dentro da perspectiva feminina, e os números mostram, né, o caso de mulheres sobrecarregadas e ficando doentes por conta dessa sobrecarga, que não está apenas nas tarefas domésticas, mas também no cuidado com os filhos, no mercado de trabalho, enfim, nesse contexto geral. Mas acho que é importante a gente também pôr no ponto de vista deste homem que pode estar vivendo momentos importantes, né? A gente não perde quando a gente divide tarefas, seja no cuidado com a casa, seja no cuidado dos filhos, a gente ganha, seja o homem, seja a mulher, seja quem for nesse contexto familiar. Há um crescimento pessoal também que não pode ser ignorado, não é mesmo? Claro, porque quando os dois estão unidos por esse sentimento de que é obrigação de ambos o cuidado com a casa, o homem sente que ele está permitindo que a mulher divida, que a mulher não carregue essa carga sozinha, né? Que a mulher chegue do trabalho e à noite possa assistir uma TV, porque caso contrário, ela vai lavar, vai passar, enquanto ele está lá vendo futebol. Mas na hora que os dois participam, e para participar é necessário o diálogo, conversar, ser honesto com o outro, isso eu gosto de fazer, isso eu não gosto, quem vai ceder, o que é que você faz, o que é que eu faço, isso aqui é desagradável de fazer, mas tem que ser feito, eu também não gosto disso. Então vamos fazer uma escala. Vamos fazer uma escala, exatamente, vamos fazer um rodízio, ou então, tá bom, nenhum dos dois gosta, mas que tal vamos olhar para essa atividade de uma maneira melhor? E aí eu acho que uma dúvida que surge também nesse contexto é a presença e a participação dos filhos. Muitos pais têm dúvidas de como colocar nesse contexto de divisão de tarefas as crianças, os jovens. Qual é o melhor jeito? Se existe um melhor jeito? A gente precisa dar atividade para as crianças? Dá para abrir mão delas nessas coisas? Qual que é o jeito? Existe um jeito melhor? E não se deve abrir mão da participação das crianças.
quando as crianças participam, elas se tornam mais colaborativas, se tornam mais responsáveis, aprendem mais disciplina, porque tem que executar uma tarefa com início, meio e fim. Claro. Isso é disciplina. Então, elas também podem ter as atividades Elas delas. podem e devem ter. Muitas vezes, a correria da mulher ocupada demais, ela não quer parar para Ensinar, por exemplo. ensinar repetidas vezes a criança até ela conseguir aprender. Às vezes também ela acha que deve poupar os filhos, Sim. que vai ser melhor para eles, que a criança deve estudar e não deve ter atenção desviada para outras coisas. Até pelo próprio tempo que ela às vezes não consegue dispor a criança, né? Sim. Fica um peso na consciência. Aí o né? tempo que ela tem, ela quer ficar com ele, brincar, ao invés de estar ensinando a ele uma determinada tarefa. Mas essa distribuição deve ser mais ou menos pequena no início. Você não pode Proporcional, dar então, para né? uma criança uma atividade maior do que a ela vai idade dela. Então, por exemplo, uma criança arrumar a cama. Qual seria a idade ideal para eu começar a deixar como responsabilidade para o filho o ato de arrumar a cama? Antes de chegar nessa tarefa, a criança deve começar pelo que está mais próximo dela, que são os brinquedos. Ah, ótimo. Então, bom seria começar já no organize seus brinquedos. Isso. A criança com 2 anos, você já pode começar. Você vai arrumar mais que ela, mas Sim, ela já começa mas essa a pegar. ideia da de que pegou, precisa guardar. Isso, você vai passando para ela esses conceitos. Pega ali e me dá. Ela vai pegando, vai lhe dando. Você pode aproveitar esse momento para ensinar. Vamos organizar por tamanho. Vamos organizar por cores. Vamos usar os brinquedos para decorar o quarto. E a criança vai aprendendo essas interagindo com coisas. aquela tarefa. Né? Aí ela vai crescendo mais, você dá outras atividades. Aos 5, a criança já pode utilizar a mochila da escola para arrumar, ver se está tudo lá dentro, como colocar. Ser responsável pelas coisinhas da escola dela. A mãe vai vistoriar tudo Óbvio, isso. mas ela já tem essa faz. responsabilidade. Tirar o prato do almoço e colocar na pia, ela já consegue fazer. Aos 7, ela já pode, exatamente como sua pergunta, arrumar a cama. Dobrar roupa. Não vai ficar muito bem feito. Mas a ideia Mas não é a importa. ação sendo incorporada. Participação, exatamente. A codivisão de tarefas, a criança também colabora. Isso forma essa criança para ser um adulto Pra mais vida. responsável. né? Claro. Aos 8 você vai acrescentando mais atividade. Aos 10 a criança já consegue cuidar do irmão menor, já pode fazer mais coisas. Já pode... Nessa época a criança consegue arrumar o quarto, consegue pôr a mesa para as refeições. Aos 12 a criança está pronta para executar qualquer tarefa que um adulto faz. Lógico que tudo isto deve ser levado em conta que uma criança de 5 anos não corra risco. Sim. Que não vai expô-la a perigos, né? Não seja exposta a nenhum tipo de perigo, não vá se machucar. E, obviamente, a gente não está falando de colocar as tarefas de casa sob a responsabilidade dessas crianças. Não né? é a criança trabalhar. Sim. É a criança dividir As com tarefas os com pais todos. as tarefas, porque ela também mora nesta casa. Ela também faz parte da família. E a gente entende que, então, na verdade, o que muda nesse contexto é a forma de a gente olhar esse lar. Isso. Não é um espaço onde todo mundo usufrui do que existe lá e uma pessoa cuida da infraestrutura, por Exatamente. assim dizer. Né? Não mais. Hoje, a mulher também fala que eu não gosto de trabalho doméstico. Muitas. Algumas Entendo. ainda gostam. Eu compartilho dessa opinião. Exatamente. E como você está aqui falando em público, não gosto muito. Antes, uma mulher tinha vergonha Ela não podia falar uma de coisa dizer, dessa. imagina, ela nasceu para executar tarefas domésticas. Como que ela vai dizer que não gosta? E o marido, como vai receber isto? E às vezes a gente tem, né, pessoas hiper talentosas na exeção de tarefas domésticas, sejam elas homens ou mulheres, tem né? mulheres que cozinham como um chefe renomado e só faz dentro de seu próprio lar. Assim como há homens que cozinham extremamente bem. Sim, né? Embora os homens que cozinham extremamente bem, eles se tornam chefes.
raramente eles cozinham dentro da própria casa. E aí vem a discussão de novo de a gente trazer, né, para esse ambiente ser um espaço participativo de todos. Sim, né? Você falou da pesquisa do IBGE, realmente os homens, as mulheres ainda executam quase o dobro das tarefas dos homens. E uma delas é cozinhar. Gente. No lar, a mulher dedica a maior parte do tempo dela cozinhando. Boa parte. E o homem não chega nem à metade. Ainda há muita resistência do homem cozinhar. Perfeito. E a gente precisa conversar sobre isso, gente. Porque é com informação, é com esclarecimento que a gente vence, né, preconceitos, paradigmas que precisam ser transformados. A nossa sociedade evolui, graças a Deus, né? A gente tem muitos avanços acontecendo, mas precisam acontecer, e a gente estará aqui para conversar sobre esses assuntos, né, transformando aí os nossos hábitos, melhorando sempre. Sério, infelizmente o nosso tempo já encerrou, mas eu quero convidá-la para a gente voltar a falar sobre esses temas que são tão importantes. Voltaremos, sim. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada a você pelo convite. A gente esteve conversando, gente, com a psicóloga Célia Ferreira sobre esse assunto tão importante, que é a divisão das tarefas domésticas no lar, as atividades do lar, né, sendo divididas por todos os seus integrantes. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta.